Fala rapaziada, hoje eu quero mostrar para vocês um material que eu passei estudando nos últimos dias em virtude de um projeto que eu tenho trabalhado, que é o AltZero integrado aos projetos Next.js. Então a minha ideia é mostrar isso para vocês passo a passo aqui em um vídeo bem curto, não ultrapassar aí os nossos 20 minutos. E caso tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários pra gente, beleza pessoal? Então vamos lá, roda a vinheta e vamos meter a mão na massa. Muitos de vocês devem conhecer ou já ter ouvido falar do AltZero. É uma ferramenta de identidade para gerenciamento de usuários, login, credenciais, e possui uma série de recursos. Muitos deles são até gratuitos. Uma vez cadastrado, ele vai nos enviar para um wizard, um assistente de configuração básica, que possui dois passos. Ele é resumido em dois passos, né? O primeiro é onde a gente vai configurar o domínio da nossa página de autenticação e a região onde vai ser hospedado isso. E a segunda parte é o tipo de conta que a gente vai criar, obviamente. Se a gente observar ali em cima, ele pergunta o nome do domínio. Vamos mudar aquele nome, vamos colocar um domínio aqui, é DCA YouTube Vídeo. E ele mostra o verdinho. Se ele mostrar o verdinho é porque o nome de domínio está disponível, senão a gente precisa alterar e achar um nome de domínio disponível para a nossa aplicação. A região eu vou deixar como S mesmo, tá? Então, avançando. A gente tem dois tipos de conta nesse próximo passo. A gente tem conta do tipo Company e do tipo Personal. Eu vou escolher Personal porque a gente está fazendo uma demonstração, mas se a gente tivesse optado por Company, ele ia perguntar o nome da empresa e a quantidade de funcionários que possui essa empresa. Também é um passo bem simples, tá? Avançando, assim que a gente responde essas perguntas básicas desse wizard, ele nos leva para esse dashboard, onde a gente tem a opção aqui de criar uma nova aplicação. Logo de cara ele já mostra para a gente a opção de criar uma nova aplicação. Mas antes disso vamos fazer um overview rápido aqui sobre as opções que a gente tem. Na parte superior a gente tem uma barra de notificações com uma campainha ali que nos notifica de ações e novidades ou erros na plataforma. A gente tem o Help, os documentos e a nossa conta. Tá? Na esquerda a gente tem um menu com todos os recursos do AltZero que a gente pode configurar. Então a gente tem o log de atividades, a gente tem as aplicações, APIs, integração com SSO, que são outras plataformas, as conexões, o Universal Login, que é onde a gente customiza a página de login, a nossa lista de usuários e roles, que fica naquela opção de usuários e roles aqui. A gente tem as questões de segurança, ações, rules, hooks, e-mails, tudo isso a gente pode configurar no AltZero. Ok, pessoal? Então vamos avançar. Nesse momento o que a gente quer é criar uma aplicação. Vamos criar a nossa primeira aplicação, clicando aqui. Ele vai nos perguntar qual é o nome da aplicação. Eu vou atribuir o nome da aplicação de My Demo YouTube App e essa aplicação vai ser do tipo Single Page Web Application, porque eu estou usando Next.js e isso para mim é suficiente. Para o Next também pode ser utilizado Regular Web Applications, tá? Então a gente pode usar Regular Web Applications que vai resolver o nosso caso, porque ali a gente tem o Node.js. Crio a minha aplicação, ele me leva para uma página da aplicação que tem algumas informações básicas. Por hora a gente vai ignorar aquilo ali e vamos avançar para o nosso terminal. Aqui no nosso terminal, o que a gente vai fazer agora é criar um projeto Next.js. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa nesse projeto Next.js nosso é adicionar o SDK do AltZero. Como que a gente vai adicionar isso? Usando o comando yarn add e o nome do SDK da biblioteca, que a gente vai usar o @AltZero/Next.js-AltZero. E quando a gente faz isso, ele vai adicionar essa biblioteca no nosso projeto, ok? Agora a gente já tem a biblioteca, a gente pode começar a configurar o nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar os parâmetros da nossa aplicação que faz parte lá do AltZero. Então, no meu projeto aqui não existe nenhuma variável de ambiente criada ainda, então eu vou criar o arquivo env.local, então é .env.local. E dentro desse arquivo eu vou colocar algumas variáveis de ambiente que vão ser usadas pelo meu SDK, tá? Eu vou criar aqui o AltZero_secret. Esse secret é um valor aleatório, uma string aleatória com caracteres maiúsculos, minúsculos, especiais, que vai ser usada para criptografar o cookie que vai ficar armazenado no browser do usuário. Então é importante
criar uma secret que seja difícil de ser descoberto. Eu recomendo qualquer secret com mais de 16 caracteres. Tá? O próximo passo aqui, a gente precisa configurar a nossa base URL. A base URL é a URL do nosso projeto que vai ser executado. Então vamos colocar aqui http://localhost 2.3000. O próximo parâmetro que a gente precisa é o Alt0 Issuer Base URL. Esse Issuer Base URL é o domínio da nossa aplicação. Lembra que quando a gente estava fazendo aqueles 2 passos, a gente tinha um dos passos perguntava qual era o nome do domínio? Então é exatamente aquele nome. A gente pode obter o nome do domínio na página de configurações da aplicação. Se vocês observarem, aqui na página de configurações da aplicação tem o nome do projeto, embaixo tem o domínio. A gente copia ele, tá? Vou copiar ele aqui e a gente vai colar ele lá no nosso projeto. Interessante que a gente tem que colocar o HTTPS na frente, tá, pessoal? Isso não faz parte na hora que a gente copia, ele só copia mesmo a URL. O próximo campo que a gente vai colocar aqui é o Alt0 Client ID, é o ID da nossa aplicação, que também está lá na página de configurações. Se vocês olharem, tem um campo aqui, Client ID, copio e colo ele lá. Próximo campo, Alt0 Client _ Secret. Tá? Vou lá também na minha aplicação, ele está ali tampado, eu copio ele aqui e colo ele nesse arquivo. Vou salvar e nosso arquivo de configuração está pronto. Tá? Próximo passo é a gente criar a nossa rota de login. Nesse momento, pessoal, o que a gente vai fazer é criar um diretório dentro da estrutura do nosso projeto Next.js. Existe o diretório Pages, onde são hospedadas todas as rotas e páginas do nosso projeto Next.js. E ali dentro a gente tem uma pasta chamada API. E dentro desta API a gente vai criar uma outra pasta chamada Alt. E dentro desta Alt a gente vai criar um arquivo que vai fazer a serialização das rotas principais do Alt0 que vão ser invocadas pela API. Então a gente vai ter os caminhos /API, /alt, /login, /logout, /me e /callback, que são as 4 principais rotas do Alt0. Isso tudo vai estar dentro dessa API em um único arquivo. Vocês vão entender isso mais à frente. A gente não precisa criar 4 arquivos diferentes. A gente vai criar um único arquivo que vai serializar essas 4 rotas. Tá? Então, avançando aqui, eu crio a pasta e eu vou criar o arquivo como colchete 3 pontos alt0 j.js. Tá. Aqui dentro o que eu vou fazer é importar o handle do Alt0. Então esse handle de autenticação do Alt0 vai ser o que vai me prover essas 4 rotas diferentes. Então eu importo ele e vou exportar ele como default. Tá? Então eu exporto ele como default e com isso basicamente as rotas já estão prontas. São 2 linhas de código nesse arquivo que vão automaticamente exportar essas rotas. Esse código ele vai gerar 4 rotas para a gente, que vão ser responsáveis pelo login, logout, o profile do usuário e o callback que vai ser usado pela aplicação lá no Alt0. Agora a gente vai lá no nosso arquivo app.js, a gente vai encapsular o nosso componente principal dentro de um componente chamado userProvider. Esse componente ele vem da SDK do Alt0 e é responsável por processar e manipular todos os dados do usuário dentro da nossa aplicação. Por isso que a gente coloca ele no app.js, porque ele vai ser um provider em nível de aplicação. Tá? Então é o provider que vai trabalhar no nível da aplicação como um todo. Ok? Eu vou aqui importar o meu user provider da minha SDK. Tá? Então eu importo o user provider e tá? E aqui embaixo, pessoal, eu vou encapsular esse user provider como um componente dentro desse return. Eu preciso retornar ele, então eu coloco aqui o meu componente user provider. Eu vou colocar o componente principal dentro dele. Com isso, eu estou retornando o user provider no nível da aplicação toda. Tá?
E agora eu preciso proteger a minha página, a página que eu quero, né? Eu vou proteger a minha index.js. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha index.js e vou importar aqui o useUser, que é uma função do Alt0 responsável por manipular a seção do usuário e prover informações de status, login, logout do próprio usuário. Então eu importo ela aqui, tá? Eu vou criar algumas variáveis aqui que vão ser serializadas a partir desse componente. Então eu vou ter o usuário, que ele vai me dizer se é o usuário que está logado, eu vou ter a mensagem de erro e eu vou ter o isLoading. Tá? Com isso, eu tenho 3 estados. O primeiro ali que ele vai me exportar, que é o usuário, ele me diz se o usuário está logado ou não. Se o usuário for verdadeiro, né, se eu tenho dados do usuário, indica que o usuário está logado. Se houver algum erro, ele vai estar dentro daquela variável erro, que é um callback da função useUser, que tem todos os conjuntos de erro ali dentro. Então, se houver algum erro, a mensagem de erro e o código de erro vai estar dentro dessa variável. E existe uma terceira variável, que é o isLoading, que é para verificar se a página ou se o SDK está verificando o estado do usuário, se o usuário está logado ou não. Caso o usuário esteja logado, ele vai executar uma ação, caso não esteja, ele vai executar outra, e a gente vai ver isso mais para frente aqui nessas condicionais. Então vamos avançar. Eu faço tudo isso como a serialização a partir dessa função useUser. Então, recapitulando, eu tenho a primeira condicional. Se estiver carregando, ou seja, se estiver verificando o estado do usuário, apresenta uma mensagem de loading. Tá? A segunda condição é, se acontecer algum erro, se acontecer alguma falha durante o processo de login, apresenta a mensagem de erro. A terceira condicional é, se o usuário estiver logado, ou seja, não tem erro e o loading já terminou e tem dados de usuário no cookie, ele apresenta a página principal, a minha home. E se nenhuma das condições anteriores for satisfeita, ele vai apresentar para a gente o botão de login. Tá? Então a gente precisa apresentar esse botão de login que o usuário vai ser redirecionado para a página de login. Nesse ponto a gente está pronto para testar pela primeira vez a nossa aplicação e ver se o login vai funcionar. Se tudo estiver certo, a gente vai ser redirecionado para a página onde vai ter escrito só login, e quando a gente clicar nele a gente vai ser redirecionado para uma página do Alt0, onde vai apresentar a página de login para a gente. Como a gente é o primeiro usuário a acessar essa plataforma, a gente vai ter a opção também de fazer o nosso cadastro, vai ter a opção de sign up. Então vamos lá, eu vou executar aqui o yarn-dev para ele executar o servidor local para a gente. Tá? Então está executando em localhost 3000, eu vou abrir aqui o meu Safari e em outra aba eu vou abrir localhost 3000. Tá? Vamos lá. Observem que não houve mensagem de loading. Na verdade a gente percebe que não houve, mas houve uma mensagem de loading. Só que ela foi muito rápida porque isso está sendo executado no servidor local, tá, pessoal? Então, quase que não dá tempo de ver ela aparecendo ali no cantinho, mas ela apareceu. E a gente tem já a opção de login, ou seja, ele não apresentou a página principal pra gente. Eu vou fazer um refresh aqui só para tentar ver. Observem que ali no login ela vai piscar rapidinho com o loading. Quando eu atualizar, ela pisca muito rápido e já apresenta o login. Quando eu clicar no login aqui, ele vai me mandar para a página de login do Alt0, que nesse caso deu erro. Então a gente tem aqui uma mensagem de erro do Alt0. Observem que ele diz ali, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que ele diz ali, callback URL mismatch, ou seja, a callback URL que eu tenho no meu projeto é diferente da que eu configurei lá na aplicação. Então vamos lá na aplicação e vamos corrigir isso. Eu vou lá na aplicação no Alt0.
tá? Eu vou rolar aqui um pouco mais para baixo, eu tenho aqui meu campo. Ok, aqui está o nosso erro. Allow callback URL está como HTTP, localhost 2.3000. Só que lembrem-se que eu falei que aquela SDK ele gerou para gente 4 caminhos, 4 rotas. Então eu tenho a primeira rota que é o login, logout, o me e o callback. Então a gente vai usar essa rota de callback. Vamos colocar aqui então a /API /out /callback. Muito bem, com isso a gente salva. A nossa página de login está pronta, a gente já está pronto para logar na nossa aplicação. Como eu não tenho usuário ainda, eu tenho a opção de criar uma conta ali no sign-up, ou eu tenho a opção também de logar com o Google. Observem que já tem o provider ali do Google para eu logar. Então vamos avançar aqui, eu vou criar uma conta com o meu e-mail do EDCA. Eu vou colocar aqui edvan@edca.com.br, vou criar a minha senha, ele mostra ali já quantos caracteres e ele faz aquele password strength para ver a força da senha e dou um continuar. Não quero salvar a senha. Ele me mostra aqui uma mensagem de que ele quer pegar meus dados, profile e e-mail, né, quer compartilhar com a minha aplicação. Eu aceito. Muito bem, estou logado. Essa é a minha aplicação, eu já estou logado na página principal. Essa página principal é a página principal que eu tenho no meu index.js. Tá? Então, toda a página principal que está aqui em cima eu tenho no meu index.js. Vamos adicionar aqui um botão de sair para a gente poder fazer logout e vocês verem o comportamento completo dessa rota. Então, eu vou adicionar em cima do título aqui, eu vou adicionar um H1, eu vou adicionar um href para /API /out /logout e vou chamar de sair. Vai aparecer lá na nossa página. Lá. Vamos voltar, observem que já tem um botão de sair. Quando eu clico aqui em logout, tem outro erro. Eu preciso ir lá no AltZero de novo e configurar a minha logout URL. Tá? Lá no AltZero, na página de configuração, eu posso fazer isso. Deixa eu navegar até lá. Então aqui no AltZero, eu tenho um outro campo aqui, allowed logout URLs. Então eu vou adicionar aqui o meu http localhost 2.3000 e vou salvar. Ou seja, essa URL ela pode fazer logout da aplicação. Então salvo, ele mostra aqui a mensagem de que foi salvo com sucesso. Volto lá na minha aplicação. Deixa eu voltar na minha aplicação. Volto na aplicação, quando eu clicar em sair, ele fez o logout, ou seja, o problema foi resolvido. Quando eu tento fazer login de novo, ele vai me levar para a página de login. Eu entro aqui com as minhas credenciais, edvan@edca.com.br e a minha senha, e posso fazer login novamente na minha aplicação. Perfeito. Pessoal, é isso. Vocês veem que é muito simples usar o AltZero com o Next.js. A SDK que eles lançaram facilita bastante. A gente colocou lá no nosso site, no edca.com.br, um artigo também com esse passo a passo. Na parte de baixo, no final do artigo, também há os links que vão direcionar para as páginas de suporte e documentação do AltZero e do SDK, e também há alguns exemplos no GitHub. Eu disponibilizei o link lá para vocês, tá? Então acessem, vocês vão achar bastante conteúdo lá. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal, porque a gente está sempre lançando vídeos. Toda semana a gente vai lançar um vídeo novo aqui no canal. Lembrem-se também de dar o like se vocês gostaram do vídeo. Eu quero chamar a atenção de vocês também para o nosso canal no Instagram. Procurem lá, @edca treinamentos, e vocês vão achar o nosso canal. A gente divulga bastante coisa lá também. E além disso, acessem sempre o nosso site, edca.com.br, e lá tem bastante material, principalmente no nosso blog, o qual eu e o Caio, a gente está sempre produzindo material e escrevendo lá para vocês. Sejam assuntos de programação, de infraestrutura, ou até mesmo assuntos de carreira, como o último artigo que o Caio escreveu. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!